pessoal, eu sou o professor Diego Mota e hoje eu trago para vocês uma empresa com foco em dividendos. Eu trago para vocês a Itaúsa, ok? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo se fizer algum sentido para vocês, ok? Então, vamos falar da Itaúsa. Quem me conhece já há algum tempo sabe que eu sou investidor da empresa desde 2012 e eu compro ações da Itaúsa quase que todos os meses e eu não pretendo vender. Então, quero comprar cada vez mais e dificilmente eu vou vender as ações dessa empresa, que é uma excelente empresa, uma empresa bastante resiliente, principalmente às crises, e que paga bons dividendos. Então, Itaúsa é a empresa que eu trago para vocês com foco em dividendos. Ok, pessoal? Então, qual vai ser a nossa tese de investimentos para que a Itaúsa seja uma empresa tão bem falada pelo mercado? Então, vamos entender mais sobre a empresa. O que seria a Itaúsa? Eu uso o ticker ITCA4, suas ações preferenciais, uma questão mesmo de liquidez. A Itaúsa ela é uma holding. O que seria uma holding? É uma empresa que investe em outras empresas. Só que a Itaúsa é meio peculiar porque praticamente ela investe no Banco Itaú. Então falar de Itaúsa é analisar o Banco Itaú, ok? E setor bancário é um setor que me agrada bastante, porque é um setor que é resiliente a crises. Então a gente vai fazer praticamente uma análise forte aqui, né, dentro da nossa tese de investimento e análises financeiras e operacionais do Banco Itaú. Porque 96% dos lucros da Itaúsa vem do Banco Itaú, ok? É importante a gente falar também da questão da gestão da empresa, né? A empresa ela possui um conhecimento muito forte no setor bancário, né? Todo o seu controlador ele possui conhecimento forte mesmo, né, dentro desse mercado e tem uma reputação muito boa. Então isso é interessante para nós investidores, ter uma gestão competente, uma gestão ativa, ok? A questão de risco e regulamentação, aqui mais falando do Banco Itaú, é porque os bancos no Brasil são extremamente rentáveis. Se você for pesquisar setor bancário, por exemplo, nos Estados Unidos, na própria Europa, os bancos não têm tanta rentabilidade como é o Banco Itaú. O Banco Itaú talvez é o maior banco da América Latina. Então, assim, hoje a coisa funciona muito bem. É claro que nós temos um risco, que eu acho hoje um risco mínimo de uma tributação maior sobre os bancos. Eu acho dificilmente, hoje os bancos eles cobram taxas praticamente livremente, né? A gente vê muitas vezes a taxa lá do cartão de crédito, dos juros e tudo mais, juros de imóveis, do financiamento imobiliário. A gente vê os bancos praticando taxas de juros gigantes. Claro, para quem está adquirindo isso é meio complicado para o cliente, mas para quem é investidor, né, e está como sócio da empresa, ou sócio do banco, é interessante, né? Você está vendo um banco extremamente rentável. Então nós temos aqui um risco que é do setor bancário, que é a mesma questão de talvez uma mudança de tributação. Isso aparentemente não está no nosso radar, não vemos um movimento bem fraco das questões políticas, mas eu não vejo isso fortemente. Então é um risco bem pequeno. A questão da competição das fintechs, que são os bancos digitais, isso nós vemos muitos bancos, por exemplo, Nubank, Banco Inter, são bancos digitais que tratam cartões sem anuidade, juros mais baixos e tudo mais. Só que aqui é interessante comentar que esses bancos digitais são muito pequenos em relação aos bancões. E muita da situação que poucas pessoas sabem é que os bancos grandões, como Bradesco, Itaú, Santander, eles já possuem bancos digitais dentro deles. O que acontece em relação aos bancos digitais? Os bancos digitais é excelente para os clientes, mas os bancos digitais são pouco rentáveis quando eu comparo com os bancões, né, os bancos grandes. Então, quando a gente fala de banco digital, e a gente sabe que existe banco digital dentro dos bancões, é porque os bancões veem que o banco digital não é muito rentável, então eles preferem usar uma outra política. Mas nada que impede, se por exemplo o Banco Inter começar a crescer demais, o Itaú ir lá e comprar. Porque o Banco Itaú, por exemplo, é muito superior, né, ao seu tamanho, o seu valor de mercado é bem superior a, por exemplo, o Banco Inter. Né, outro é um banco até digital que também está na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então, a questão da competição das fintechs é uma competição, é um risco? Sim, os bancos digitais, os bancões, eles podem sofrer com os bancos digitais. Mas acredito muito que os bancos estão se preparando para isso. Tanto o Itaú, como o Bradesco, como o Santander, o próprio Banco do Brasil, eles já estão meio que se adaptando à questão dos bancos digitais. Ok, pessoal?
Outra coisa interessante de falar aqui sobre o Banco Itaú, né, que está diretamente ligado à Itaúsa, é a questão dos seus lucros recorrentes e pagamento de dividendos. E por isso que entra no nosso radar. É um banco que sempre, ao longo de um longo tempo, sempre entregou lucros e sempre pagou bons dividendos, ok? Então eu vou falar com vocês que eu sou investidor do banco desde 2012 e não pretendo vender, porque o banco sempre entregou para mim, como um acionista, bons dividendos. Então, isso é extremamente interessante. Outra coisa que eu quero também colocar aqui é a questão da política de aquisições. É um banco que tem uma questão de negociação muito forte. Para você ter uma ideia, recentemente ele adquiriu 49% da XP, que é uma corretora de investimentos. Então a XP, que é uma baita corretora, talvez uma das empresas mais cresceram no Brasil, até fez seu IPO, né, abriu sua capital, no caso lá fora, nos Estados Unidos. Então o Banco Itaú ele está sempre em movimento, está sempre comprando empresas para poder diversificar o seu portfólio. E isso é bem legal, uma gestão ativa, uma gestão que está sempre querendo crescer seu patrimônio. Então é um banco que não está parado, não vive só a questão do crédito, ok? Então, dentro da nossa tese de investimento, nós temos aqui um setor bancário que é um setor bastante resiliente a crises, um banco que tem uma gestão muito competente, ok? Um banco extremamente lucrativo e que paga dividendos. Os seus riscos, pela nossa análise aqui, são riscos mínimos, né? Não vejo pelos próximos anos um risco muito grande em relação ao setor bancário, principalmente. Então, dentro da nossa tese de investimento, nós vemos aqui um excelente negócio, um baita negócio, como eu costumo dizer. Então, esse lembrando que não vale a pena você ter um bom negócio se está com valuation esticado, se a empresa está cara, ok? Então a gente vai analisar daqui a pouco também a questão do valuation do Banco Itaú para ver se está com valuation descontado ou se está com valuation esticado, se a empresa está cara. Porque não adianta você comprar um bom negócio caro. Né? Eu sempre dou o exemplo da calça jeans. Uma calça jeans, uma boa calça jeans está custando quanto? Sei lá, R$ 200, R$ 300. Pô, eu não pago R$ 10.000 numa calça jeans. Tem gente que paga. Para mim, R$ 10.000 numa calça jeans é muito caro. Apesar de ser excelente calça jeans, vai ser uma calça jeans de melhor qualidade que tem, mas eu não pago R$ 10.000 numa calça jeans. Então, falando aqui de mercado, falando de empresas, de bolsa de valores, nós também temos que ter muito cuidado com isso. Não adianta a gente comprar um bom negócio se esse negócio está com valuation esticado. E daqui a pouco eu vou falar com vocês de valuation. Continua aqui com a gente. Aqui eu trago para vocês aqui a questão do lucro recorrente da empresa, né, o lucro líquido da empresa. Aqui eu trago, na verdade, um gráfico do primeiro semestre de 2019, que é até interessante, né, porque a gente pensa que um banco só vive de crédito. Mas repare que o Banco Itaú, boa parte do Banco Itaú, vem de serviços e seguridade. Né, a parte de seguros do banco é muito forte, mas principalmente a parte de serviços, que é muito assim do controle financeiro de grandes famílias, de grandes fortunas, né, a questão do investimento, eu vi uma questão da aquisição da XP, que é uma corretora de investimento. Então, é uma empresa que está focado muito, não só na questão do crédito, mas também na parte de serviços e também de seguro. Então, repare que 52% vem da parte de serviços e seguros. E olha aqui a questão também do lucro líquido da empresa de 13,9 bilhões de reais, quase 14 bilhões de reais, talvez seja os maiores lucros que nós temos na Bolsa de Valores. Ok? Então, um gráfico aqui que mostra muito do que é o Banco Itaú, do que é a gestão também do banco. Aqui um gráfico que eu gosto muito, esse aqui gráfico que é para você se apaixonar, né, que é a questão de 2010 até 2019, em bilhões, né, a questão do crescimento do banco, da rentabilidade do banco. Então, assim, a receita do banco vem aumentando, tu vê, fortemente. Esse gráfico aqui mostra muito do que a gente viu. A gente viu até a questão da crise, né, que em 2015, 2016, um pouquinho em 2017, mesmo assim o banco lucrou bastante e teve aumento do seu lucro, no caso aqui da sua receita. Outro gráfico interessante a gente analisar, que puxa os últimos 5 anos, né, é a questão do pagamento de dividendos. Né? O Banco Itaú tem pagamento de dividendos recorrente, né? Se você puxasse desde 2010 para cá, você vê que a empresa está sempre pagando dividendos. Em 2020, né, que é o ano que nós estamos vivendo nesse momento recorrente, ainda não acabou, ela vai pagar ainda mais dividendos ainda esse ano. Normalmente a Itaúsa, né, ela recebe os dividendos do Banco Itaú e repassa praticamente integral, né, para os seus acionistas. Então, assim, dificilmente a Itaúsa, como ser uma holding, ela está investindo no Banco Itaú, dificilmente ela segura, retém esses dividendos. Normalmente ela repassa praticamente 100% disso. Então, quando tem de pagamentos do Itaú, nós já temos logo em seguida o pagamento da Itaúsa, dessa holding. Ok? Então, nós vemos aí o pagamento forte de dividendos da Itaúsa. E aqui alguns indicadores financeiros e operacionais
que mostra muito do que é o Banco Itaú. No caso aqui falando do Banco Itaú, né, da questão do ROI, uma média do ROI dos últimos 10 anos acima de 20%, né, que no caso aqui é o lucro líquido sobre sua receita líquida. Então assim, o ROI, ele entrega para mim um indicador muito interessante que mostra a rentabilidade da empresa. Então o ROI acima de 20% é excelente, né? Eu gosto de ROI pelo menos de 12%. Eu acho que um ROI bom é de 12%. Acima de 20%, então, putz, nem é um baita negócio. Lucro líquido aumento de 54% de 2010 até 2019. Isso aí também mostra, a gente viu até no gráfico anterior, o crescimento da sua receita, e seu lucro líquido também tem um crescimento muito forte. E outra coisa que mostra muito da questão da gestão, no caso do Banco Itaú, é a questão da redução dos últimos anos, dos últimos 3 anos, na verdade. O Banco Itaú conseguiu reduzir, principalmente na questão da digital, investimento em tecnologia, né, e tudo mais, reduziu em 22% seus custos operacionais. E isso mostra muito da qualidade da gestão. Então, partindo agora para o valuation, que aqui é extremamente importante, como eu comentei antes com vocês, então a gente percebe aqui que é um baita negócio, é um setor que é menos volátil, é até um setor que eu indico muito para quem está começando a estudar o setor bancário e também o setor elétrico, são dois setores que eu gosto bastante para quem está começando, e também porque tem menos oscilações e tem bons pagamentos de dividendos. Então, para começar, eu acho excelente. E vimos também que é um baita negócio, uma empresa muito boa, no caso aqui da Itaúsa, junto ao Banco Itaú, mas não adianta nada você ter uma empresa muito boa que esteja cara. Você tem que saber comprar essa empresa. Não adianta ter uma qualidade muito acima da média se ela está com valuation esticado. Mas analisando o valuation aqui nos números atuais, eu trato aqui para vocês dois múltiplos que eu acho importante para a gente fazer o nosso valuation. Lembrando que valuation nós não só pegamos as questões quantitativas, mas também temos uma análise qualitativa. Na questão que, dentro nesse momento de crise e tudo mais, a empresa está com um valor de 1,5 do seu patrimônio. Lembrando que eu gosto ali de 2 a 3 vezes o patrimônio, para mim é interessante. Uma empresa que paga dividendos, uma empresa que está dentro dessa categoria de dividendos, né? Empresas que eu não estou esperando pagamento de dividendos, eu posso até ser esperar um pouco mais, né? 4, 5 vezes o patrimônio, que não é o caso aqui. 1,5 patrimônio mostra que está descontado em relação ao patrimônio, e 11 vezes o lucro, né, o PL, também eu gosto de PL até 15, então 11 vezes o lucro também está bem interessante. Mas repara que a questão daqui, principalmente do PL, do lucro, a empresa recentemente lucrou menos, porque com o mercado como um todo, ele está sofrendo. E é claro que os bancos também estão sofrendo a questão da pandemia, nesse momento de crise. Então, mesmo assim, nós temos uma empresa que está lucrando, tem um lucro interessante, e 11 vezes o lucro. Recentemente, né, antes da pandemia, o múltiplo era 8 a 9 vezes o lucro, que era bastante interessante. Mesma coisa do dividend yield, né, que é a relação do pagamento dos proventos nos últimos 12 meses em relação à cotação atual da empresa, de 5%. Esse dividend yield pré-crise era de 8 a 9%, o que é excelente. 5% já é excelente o dividend yield. Eu gosto de dividend yield sempre acima da Selic, né? E hoje a Selic está em 2%, então já está excelente. Mas pré-crise ele batia 8 a 9%. Por que eu estou colocando até eu coloquei esse último ponto aqui como uma questão da resultados no momento de crise na pandemia? Por quê? Porque a crise vai passar, ok? Então a crise passando, e nós vemos um país que tem uma taxa Selic baixa, uma economia crescendo, e são empresas também crescendo, os bancos eles tendem a lucrar bastante também com o país crescendo. Então os bancos estão sempre na frente, né, diante de toda a situação econômica. E isso é interessante de comentar, porque os números atuais, por isso que os números podem ser mentirosos, os números dentro de uma crise, no caso a questão da pandemia junto ao coronavírus. Isso, se é claro, a gente espera que passe logo, mas vai passar com certeza, essa crise vai passar. Então, quando tiver em cenário comum, assim, eu falo pleno voo, nós podemos ver o Banco Itaú, aí junto à Itaúsa, lucrando cada vez mais e melhorando mais esses números. Então, por isso que eu vejo hoje o banco caiu muito suas ações na questão da crise, né? Então, suas ações hoje, pelo resultado de hoje, está batendo 9,80, né? Já teve a R$ 14. Então, eu espero muito que a empresa ainda cresça ainda mais. Por isso que eu vejo ainda hoje a Itaúsa com valuation descontado, certo? Porque mesmo na crise, mesmo entregando um lucro menor devido à questão da pandemia, a empresa continua ainda com bons resultados. Então imagine quando estiver em pleno voo. Então, uma empresa, excelente negócio, uma excelente empresa com foco em dividendos e com valuation descontado.
Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês podem compartilhar esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever, ok? E até a próxima.